Você sabia que andar a cavalo embriagado é ilegal? No Colorado, existe uma lei surpreendente que visa a segurança tanto dos cavaleiros quanto dos seus cavalos. Andar a cavalo sob a influência de álcool pode parecer inofensivo, mas pode levar a situações perigosas. Assim como dirigir um carro, o álcool pode prejudicar o julgamento e o equilíbrio do cavaleiro, aumentando o risco de acidentes. Essa lei foi criada para evitar comportamentos imprudentes e promover a responsabilidade entre os cavaleiros. Pense nisso, um cavalo pode ser tão imprevisível quanto um carro quando o cavaleiro não controla a situação. É por isso que essa lei foi aprovada no Colorado, para garantir a segurança do cavaleiro e do animal. Então, da próxima vez que você aproveitar as lindas trilhas do Colorado, lembre-se de que é importante ficar sóbrio enquanto anda a cavalo. Isso não é apenas uma questão de seguir a lei, é cuidar da segurança de todos. Porque a maioria das pessoas não conhece as maravilhas subterrâneas da Turquia. Escondida sob as belas paisagens da Capadócia, está Derinkuyu, a maior cidade subterrânea do mundo. Esta incrível obra de engenharia antiga mostra como os humanos se adaptaram às adversidades. Criada como um refúgio em tempos perigosos, Derinkuyu apresenta uma complexidade surpreendente, capaz de abrigar até 20 mil pessoas, além de seus animais e suprimentos. A cidade subterrânea desce cerca de 60 metros e possui um labirinto de casas, cozinhas e até capelas. Eixos de ventilação engenhosamente projetados trazem ar fresco e luz natural, criando uma atmosfera inesperadamente aconchegante no subsolo. Para se proteger contra invasões, enormes portas de pedra podem ser fechadas, garantindo a segurança dos habitantes. Sistemas de ventilação asseguram que o ar permaneça confortável, permitindo habitação a longo prazo, mesmo em períodos estressantes. Hoje, os visitantes podem explorar seus passagens estreitas e amplas câmaras, vivenciando em primeira mão a resiliência e criatividade daqueles que buscavam segurança abaixo da terra. Derinkuyu é um testemunho notável da determinação e engenhosidade humana e dos esforços que fazemos para sobreviver. Você sabia que o modo de espera impacta muito os gastos? Até pouco tempo atrás, milhões de lares desperdiçavam bilhões de dólares anualmente com energia consumida em modo de espera. Aparelhos como TVs, micro-ondas e consoles de videogame continuam a usar eletricidade mesmo desligados, um fenômeno conhecido como carga fantasma. Com os avanços tecnológicos e o aumento da conscientização, os fabricantes estão criando dispositivos mais eficientes em termos de energia, reduzindo significativamente esse desperdício. Filtros de energia inteligentes e um design mais eficiente podem diminuir bastante o consumo em modo de espera, resultando em contas de luz mais baixas para as famílias. Essa mudança não só economiza dinheiro, mas também ajuda o meio ambiente, reduzindo o consumo total de energia. Em um mundo onde cada watt conta, essas mudanças na eletrônica de consumo mostram como pequenas alterações podem levar a grandes economias e um planeta mais verde. Não é incrível como detalhes fazem a diferença? Você sabia que o logo do Kit Kat já mudou de cor? Desde 1935, o logo do Kit Kat permaneceu praticamente o mesmo, tornando-se um símbolo icônico para os amantes de chocolate em todo o mundo. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança interessante. Devido à escassez de ingredientes, a Nestlé teve que trocar o famoso vermelho do logo por azul. Essa mudança não foi apenas uma decisão de design, ela indicava que o chocolate não continha leite, algo importante na época de falta de produtos lácteos. Imagine entrar em uma loja, ver um Kit Kat azul e perceber que ele foi feito de forma diferente por causa da guerra. Essa adaptação única destaca a resiliência das marcas em tempos difíceis e mostra como a necessidade pode inspirar criatividade no marketing. Hoje, o Kit Kat exibe com orgulho sua embalagem vermelha, evocando um sentimento de nostalgia e alegria. A consistência do logo, junto com suas raras mudanças, oferece um vislumbre da história e mostra como a marca se adaptou, mantendo sua essência clássica. Não é incrível como um logo pode carregar uma história tão rica? Adivinhe o que realmente impulsiona a obsessão dos americanos por museus? Com cerca de 35 mil museus espalhados pelo país, os Estados Unidos têm orgulho de ser a nação com mais museus do mundo. Desde impressionantes galerias de arte até centros de ciência interativos, esses museus apresentam uma variedade deslumbrante de temas que encantam visitantes de todas as idades. Imagine mergulhar na história americana, no Smithsonian, em Washington, D.C., ou explorar experiências únicas que destacam tudo, desde jogos de vídeo antigos até a arte de fantoches.
Cada instituição não apenas preserva artefatos culturais, mas também conta histórias fascinantes que conectam o passado ao presente. Esse vibrante cenário de museus convida entusiastas da arte, amantes da história e mentes curiosas a explorar exposições inovadoras que estimulam a criatividade e o pensamento crítico. Os temas diversos e as experiências envolventes transformam dias comuns em aventuras inesquecíveis, cheias de aprendizado e descoberta. Então, por que não reunir seus amigos ou familiares e embarcar em uma jornada pelos museus? Você nunca sabe quais histórias incríveis estão esperando por você no seu centro local de conhecimento. O que realmente faz os jogadores de cricket caírem no chão? Em 1990, durante uma partida animada de cricket, um enxame de abelhas apareceu de repente no campo, causando confusão e pânico entre os jogadores e espectadores. Quando o zumbido do enxame se aproximou, os jogadores caíram instintivamente no chão, tentando se proteger dos insetos. Essa intervenção inesperada não apenas parou o jogo, mas também criou um momento de total imprevisibilidade, destacando a natureza dos esportes de rua. O cricket, assim como muitos outros esportes, está cheio de surpresas, tanto dentro quanto fora do campo. Imagine os jogadores, em vez de desviar das bolas, desviando das abelhas, misturando concentração, risadas e caos. Embora os jogadores geralmente estejam focados em estratégia e habilidade, a natureza pode surpreendê-los a qualquer momento. Esse estranho incidente nos lembra que até mesmo as partidas esportivas mais bem planejadas podem ser interrompidas pela vida selvagem ao nosso redor. Que outras surpresas a natureza reserva para os amantes de atividades ao ar livre? Surpreendentemente, é um fato que as abelhas constroem com cera. No fundo de cada colmeia existe uma estrutura incrível conhecida como favo de mel, uma obra-prima da arquitetura da natureza. Cada célula tem uma forma hexagonal perfeita, um design que maximiza a capacidade de armazenamento enquanto minimiza a quantidade de cera necessária. Notavelmente, essa cera não é coletada de outras fontes. Em vez disso, as abelhas operárias a produzem consumindo mel e transformando-o em cera com glândulas especializadas, localizadas em seus abdômenes. Com suas mandíbulas, elas moldam habilidosamente essa cera em uma rede intrincada de cerca de 100 mil células hexagonais a partir de apenas 1 kg de cera, fornecendo abrigo para mel, pólen e larvas em desenvolvimento. Mas o favo de mel tem um propósito além do simples armazenamento. Ele desempenha um papel crucial em manter o ambiente interno da colmeia a uma temperatura constante de cerca de 35 e 60% de umidade, graças ao trabalho diligente das abelhas e ao design estratégico do favo. Além disso, a cera contém enzimas antibacterianas, protegendo a colônia de mofo e patógenos prejudiciais. Essas estruturas não são apenas funcionais. Elas representam uma maravilha biológica, moldada pelo instinto e aprimorada ao longo das gerações, exibindo uma precisão e eficiência inigualáveis que até superam as façanhas arquitetônicas humanas. Os chimpanzés realmente preferem a mão direita? Estudos sobre chimpanzés e bonobos mostram um fato interessante. Em geral, essas espécies usam mais a mão direita do que a esquerda. Essa preferência pode parecer pequena, mas indica diferenças fascinantes na evolução desses primatas. Por outro lado, gorilas e orangotangos não apresentam essa preferência clara, o que levanta questões sobre seu caminho evolutivo. Por que chimpanzés e bonobos desenvolvem essa tendência, enquanto seus parentes não? Pesquisadores acreditam que fatores como interações sociais e uso de ferramentas podem influenciar essas diferenças. Por exemplo, chimpanzés destras podem trabalhar juntos de forma mais eficaz durante a busca por alimento, aproveitando ações coordenadas. Compreender essas variações nos ajuda a se entender melhor o comportamento complexo dos primatas e como seu ambiente molda suas habilidades. Que mistérios da evolução poderemos desvendar a seguir? Adivinhe o que realmente inspira nossas ideias de conteúdo? Suas preferências são importantes. Queremos ouvir de você sobre temas interessantes que gostaria que explorássemos. Imagine-nos mergulhando nos mistérios do oceano ou revelando os segredos de civilizações antigas. Ao compartilhar suas ideias únicas nos comentários, você ajuda a moldar nosso conteúdo futuro. Suas sugestões nos inspiram a investigar temas fascinantes que talvez não tivéssemos considerado. A beleza dessa abordagem é que ela cria um diálogo entre nós e vocês, espectadores. Cada comentário pode acender novas discussões e trazer ideias frescas.
Então, se você tem interesse em animais estranhos, fenômenos espaciais ou descobertas científicas revolucionárias, não hesite. Juntos podemos criar um conteúdo informativo e divertido que despertará sua imaginação e satisfará sua curiosidade. Quais temas inusitados você sugeriria na próxima vez? Você sabia que o balanço mais alto do mundo está na China? Esse incrível balanço, localizado nas deslumbrantes paisagens de Zhangjiajie, alcança uma altura de 100 metros acima do chão. Imagine como é voar de um penhasco, sentindo o vento nos cabelos, enquanto você balança para baixo em um vale magnífico. Ele pode atingir velocidades de até 120 km por hora, tornando-se uma das experiências mais emocionantes. A segurança é prioridade. Cintos especiais e medidas de precaução garantem uma aventura cheia de adrenalina, mais segura. Esse balanço é perfeito não apenas para os corajosos, mas também oferece vistas espetaculares das rochas pitorescas e das florestas verdes ao redor. Se você é um amante de aventuras ou apenas aprecia a natureza, esse balanço proporciona um pouco de cada um. Você está pronto para arriscar? Você pode se surpreender. Bill Gates comprou um manuscrito de Da Vinci. Em 1994, esse magnata da tecnologia fez manchetes ao adquirir o Código Lester, um antigo manuscrito criado pelo lendário artista e inventor Leonardo da Vinci. Este caderno de 72 páginas está repleto de reflexões de Da Vinci sobre ciência, natureza e o fluxo da água, mostrando sua mente brilhante e criatividade. Gates pagou impressionantes 30,8 milhões de dólares pelo código, tornando-o um dos livros mais caros já vendidos. O manuscrito contém desenhos e anotações detalhando várias observações, como a importância do uso adequado da água e o papel da lua nas marés. Mais tarde, Gates exibiu o código Lester em mostras, permitindo que as pessoas apreciassem a genialidade de Da Vinci de perto. Essa compra foi não apenas um investimento financeiro, foi um compromisso de preservar e compartilhar o conhecimento do passado. O que inspirou Gates a adquirir tal tesouro e como isso se relaciona com nossa compreensão da ciência hoje. Essa combinação única de arte e ciência continua a fascinar a imaginação das pessoas ao redor do mundo. A agricultura vertical é um método inovador que transforma a agricultura urbana, permitindo o cultivo de plantas em estruturas de múltiplos níveis. É perfeito para cidades com espaço limitado. A agricultura vertical usa 90% menos água do que a agricultura tradicional, o que é um grande benefício para o meio ambiente. Surpreendentemente, não é necessário solo. Em vez disso, são utilizados nutrientes que alimentam as plantas diretamente. Isso significa que os produtos podem ser cultivados mais perto dos centros urbanos, reduzindo a distância até sua mesa. Ao diminuir a necessidade de transporte, a agricultura vertical reduz significativamente o impacto ambiental relacionado à entrega de alimentos, garantindo que vegetais frescos estejam sempre disponíveis nos mercados da cidade. Imagine morder uma salada crocante que cresceu apenas alguns andares acima de você. À medida que as cidades crescem, a agricultura vertical pode ser a chave para uma produção de alimentos sustentável, ajudando a alimentar mais pessoas com menos recursos. Será que isso pode ser o futuro da agricultura em nossas cidades? Todo inverno, Harbin, na China, se transforma em um encantador país das maravilhas durante o famoso Festival de Gelo e Neve. Este evento espetacular apresenta enormes esculturas feitas de blocos de gelo retirados do rio Songhua. Artistas de todo o mundo se reúnem para criar designs elaborados, muitos dos quais são inspirados na cultura chinesa tradicional, pontos turísticos famosos e criaturas fantásticas. Quando o sol se põe, as esculturas ganham vida com luzes LED coloridas, criando uma atmosfera mágica que encanta milhares de visitantes. Os convidados podem passear por magníficos palácios de gelo, descer escorregadores de gelo e até participar de esportes de inverno. Com atividades para todas as idades, este festival não só celebra a beleza do inverno, mas também mostra o incrível talento dos escultores de gelo. Você está pronto para viver essa maravilha congelante? Você sabia que os cavalos também precisam de sono profundo? Embora cavalos e vacas consigam cochilar em pé, eles não podem viver sem o sono REM profundo, que é essencial para a saúde deles. A evolução fez com que esses animais majestosos se adaptassem ao ambiente, permitindo que ficassem alertas a predadores. No entanto, assim como nós, para passar pelos ciclos de sono profundo,
Os cavalos, às vezes, precisam se deitar para realmente recuperar as energias. Eles podem parecer capazes de dormir em pé, mas frequentemente precisam de um momento aconchegante no chão para restaurar sua energia e manter seu bem-estar. Esse interessante padrão de sono mostra como esses animais permanecem vigilantes na natureza e destaca o equilíbrio que precisam manter para sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um cavalo tranquilamente em pé, lembre-se de que ele está apenas cochilando, mas para um descanso profundo, ele precisa se deitar no chão para um sono de qualidade. Descubra o que realmente dá ao besouro escorpião sua defesa poderosa. Este inseto notável revela uma abordagem fascinante sobre estratégias de sobrevivência. Nativo de partes da América Central e do Sul, o besouro escorpião usa suas longas antenas flexíveis para liberar uma arma química potente quando ameaçado. Ao contrário da maioria dos insetos que mordem ou picam, essa pequena criatura emprega uma tática inteligente. Ela pode liberar um coquetel tóxico através de glândulas especializadas localizadas em suas antenas. Esse mecanismo engenhoso permite que ela afaste predadores potenciais, incapacitando ou prejudicando aqueles que possam tentar se alimentar dela. As toxinas não são aleatórias, elas têm um propósito específico, garantindo que apenas os atacantes mais ousados pensem duas vezes. A seleção natural favoreceu essas adaptações únicas, permitindo que o besouro escorpião prospere em um ecossistema competitivo onde muitas espécies lutam pela sobrevivência. Portanto, da próxima vez que você encontrar um desses besouros, lembre-se de que sua aparência aparentemente sem graça esconde uma poderosa arma secreta, tornando-o um mestre da defesa no mundo dos insetos. Quantas outras criaturas usam métodos tão extraordinários para proteção? Um fato interessante sobre o Senhor Batata. Este brinquedo icônico inspira crianças a serem criativas desde que surgiu em 1952. Inicialmente, o Senhor Batata foi uma ideia única que incentivava as crianças a usarem batatas de verdade em seus projetos criativos. As crianças colocavam diferentes peças removíveis, como olhos, chapéus e narizes, nessas batatas, dando-lhes personalidade e estilo. Com o tempo, o brinquedo mudou bastante, transformando-se de uma simples batata em uma figura de plástico com muitos acessórios coloridos. Essa transformação não só tornou o brinquedo mais durável, mas também abriu infinitas possibilidades de brincadeira. As crianças podem combinar as peças, criando seus próprios personagens únicos. O Senhor Batata até adotou temas especiais ao longo dos anos, refletindo a cultura pop. Não é incrível como um brinquedo tão simples pode inspirar tanta criatividade e alegria? Por que o Museu da Melancia atrai tantos visitantes? Este museu único em Pequim é dedicado à doce e suculenta melancia, e faz isso de uma maneira divertida. Os visitantes mergulham em diversas exposições que destacam os diferentes tipos dessa fruta, sua rica história e métodos inovadores de cultivo. Já pensou nas várias melancias cultivadas ao redor do mundo? O museu mostra características únicas, desde as variedades listradas de Xinjiang até as pequenas melancias doces, adoradas em muitos lares. Você pode até descobrir como os métodos de cultivo de melancias mudaram ao longo dos séculos, passando de plantas selvagens a deliciosas iguarias que apreciamos hoje. Com exposições interativas, materiais visuais de qualidade e até uma história interessante, o Museu da Melancia oferece conhecimento e diversão para todos. Seja você um amante de frutas ou apenas procurando uma atração interessante. Então, da próxima vez que pensar em melancias, lembre-se de que em Pequim há um mundo inteiro de informações esperando por você. Pronto para uma surpresa gigante com a câmera? Em 1900, a Mammoth Câmera foi considerada a maior câmera do mundo, pesando 640 quilos e medindo mais de 4 metros de altura. Este enorme equipamento foi criado para capturar trens inteiros em uma única foto, o que era uma grande conquista para a época. Imagine que para operar essa máquina gigante era necessária uma equipe de 15 pessoas. Os fotógrafos precisavam trabalhar em conjunto, manobrando cuidadosamente a câmera e lidando com os enormes filmes que ela utilizava. A Mammoth Câmera representava uma combinação de engenhosidade e criatividade, expandindo os limites da fotografia e mostrando as tecnologias do início do século XX. Foi um verdadeiro avanço, permitindo a criação de imagens impressionantes que destacavam as maravilhas da engenharia daquela época.
Enquanto hoje podemos tirar fotos com nossos celulares sem pensar muito, naquela época, capturar uma imagem de um trem exigia planejamento cuidadoso e muito trabalho em equipe. Não é incrível como avançamos no mundo da fotografia? O que é surpreendente sobre o mestre da katana? Este japonês elevou a arte da esgrima a um nível sem precedentes, dominando a katana, a espada tradicional japonesa. Ele não é apenas um espadachim, é admirado por sua incrível habilidade de cortar balas no ar. Imagine a precisão e os reflexos necessários para isso. Cientistas o estudaram e descobriram que sua percepção do tempo é muito acima da média, permitindo que ele reaja mais rápido que a maioria das pessoas. Essa habilidade extraordinária lhe dá a capacidade de prever movimentos e desferir golpes com uma precisão incomparável. Seu treinamento combina técnicas ancestrais com métodos científicos modernos, demonstrando o incrível potencial das capacidades humanas. Quando ele realiza demonstrações emocionantes, o público fica maravilhado, percebendo que a maestria se baseia não apenas em habilidades físicas, mas também em consciência mental. Como uma única pessoa pode expandir os limites do que consideramos possível na esgrima? Por que esse ser se parece com gelo e gelatina? Essa criatura incrível tem uma aparência cristalina e não possui pigmentação visível, o que a faz parecer uma mistura de gelo e gelatina. Habitando em diferentes corpos d'água, esse ser tem uma transparência notável, permitindo que se misture ao ambiente e evite predadores com eficiência. Cientistas acreditam que sua estrutura única, que inclui partes internas móveis, desempenha um papel importante em sua sobrevivência. Essas estruturas internas ajudam o organismo a mudar de forma, facilitando seu movimento na água e a busca por alimento. Apesar de sua aparência frágil, esse ser é um verdadeiro mestre da adaptação, mostrando a incrível engenhosidade da natureza. Pesquisadores continuam a desvendar os mistérios dessas criaturas, e seu estudo pode oferecer valiosas ideias para a bioengenharia e a ciência dos materiais. Não é surpreendente como a vida pode assumir formas tão inesperadas. Você sabia que a cor vermelha pode aumentar as chances de vitória? Pesquisas mostram que equipes ou atletas que usam uniforme vermelho ganham competições com mais frequência. Esse fenômeno interessante levou cientistas a estudar a influência psicológica das cores nos resultados. O vermelho é frequentemente associado à força, agressividade e energia, o que pode impactar tanto os jogadores quanto seus adversários. Quando os atletas vestem roupas vermelhas, eles podem se sentir mais confiantes e determinados, o que lhes dá uma vantagem psicológica. Os adversários, por sua vez, podem ver os atletas de vermelho como mais intimidador, o que também afeta seu desempenho. Isso não se limita apenas ao esporte. Aplica-se a outras áreas competitivas, como negócios ou estudos, onde o vermelho pode evocar um sentimento semelhante de urgência e determinação. Ao continuar a explorar as fascinantes interseções entre psicologia e cor, percebemos que decisões simples como a escolha da cor da roupa podem ter um grande impacto nos resultados. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo, preste atenção naqueles que estão de vermelho. Talvez isso lhes dê uma vantagem na vitória. Você ouviu falar da transformação azul de Uzicar? Em 2011, a pequena vila de Uzicar, na Málaga, Espanha, chamou a atenção do mundo ao pintar todas as suas casas de azul vibrante em homenagem ao lançamento do filme Os Smurfs. Essa ação colorida não só atraiu turistas, mas também deu início a uma nova tradição. As casas azuis criam uma atmosfera alegre e mágica, como se você estivesse dentro de um desenho animado. Os moradores gostaram tanto do novo visual que decidiram manter a cor azul, mesmo após a popularidade passageira do filme. Os visitantes podem passear pelas encantadoras ruas, decoradas com as únicas casas azuis, tirar fotos e aproveitar a atmosfera festiva. Agora, Uzicar, orgulhosamente, ostenta o título de Vila dos Smurfs da Espanha, atraindo turistas que desejam conhecer esse vibrante canto da vida. As festas locais frequentemente têm temas inspirados no filme, enriquecendo o espírito da comunidade. Portanto, se você algum dia estiver na Espanha, não perca a oportunidade de visitar essa vila mágica que transformou uma simples campanha publicitária do filme em um legado duradouro. Quais outras tradições inusitadas você acha que podem surgir da cultura pop? Em 2004, o estudante de Harvard Mark Zuckerberg lançou o Facebook como uma rede social apenas para seus colegas. A ideia era simples, mas revolucionária.
conectar pessoas e compartilhar experiências no mundo digital. No início, apenas estudantes de Harvard podiam criar contas, mas a ideia rapidamente ganhou popularidade. Com uma interface fácil de usar e recursos interessantes, o Facebook atraiu estudantes de outras universidades e logo se abriu para todos. Em 2006, qualquer pessoa acima de 13 anos podia se juntar, o que levou a um crescimento rápido e à popularidade. Imagine a surpresa quando uma plataforma simples para estudantes se tornou um fenômeno global, permitindo que pessoas de diferentes origens se conectassem, compartilhassem e interagissem. Hoje, o Facebook é parte essencial do nosso dia a dia, influenciando a comunicação, as notícias e a forma como contamos nossas histórias. Quem poderia imaginar que um projeto estudantil poderia mudar o mundo assim? Adivinhe o que realmente eleva o amor a novas alturas? Em uma reviravolta inesperada na romantismo, Linda Duchar decidiu se casar com uma roda gigante chamada Bruce. Linda sentiu uma conexão especial com essa atração encantadora, encontrando alegria e emoção toda vez que subia nela. Seu carinho por Bruce ia além do comum. Ela acreditava que a conexão deles merecia ser celebrada. Para oficializar isso, Linda organizou uma cerimônia de casamento única, refletindo sua história de amor. Amigos e familiares se reuniram para testemunhar esse evento incrível, que transformou uma ideia excêntrica em um momento inesquecível. Os votos sinceros de Linda destacaram sua profunda gratidão pela roda gigante, e a celebração foi cheia de risadas e alegria, como em um dia divertido no parque de diversões. Embora muitos possam achar isso estranho, o amor de Linda por Bruce mostra como a afeição pode florescer nos lugares mais inesperados. O que isso nos diz sobre as muitas formas de amor? E se eu disser que o time LeMoyne intencionalmente fez 0 pontos? Em 2002, o time de futebol LeMoyne se tornou famoso de forma inesperada ao perder uma partida por 149-0. Esse resultado chocante não foi apenas um sinal de um jogo ruim. Foi uma ousada protesto contra regras que consideravam injustas. Em vez de jogar para vencer, o time só fez gols próprios, transformando-se a partida em uma poderosa declaração. Essa tática incomum chamou a atenção de fãs e críticos, levando a uma condenação das regras que contestavam. O surpreendente placar se tornou tão notável que entrou no livro dos recordes, destacando até onde os atletas vão para defender suas crenças. Usando seu esporte favorito como plataforma para mudanças, LeMoyne não apenas fez manchetes, mas também gerou discussões sobre justiça no esporte. Você consegue lembrar de outro caso em que o esporte foi usado para protestar contra a injustiça? Você consegue adivinhar o que realmente move as maravilhas geológicas, como a pedra movediça em Tandala, Argentina? Essa pedra não é apenas um simples rochedo, é um fascinante pedaço da história. Essa incrível formação geológica ficou equilibrada na beira de um penhasco por milhares de anos, despertando admiração e curiosidade. Imagine uma pedra que parecia desafiar as leis da gravidade, mantendo sua posição até que, em 1912, ela caiu. Esse evento impressionou tanto os moradores quanto os turistas, transformando a pedra em um símbolo lendário das maravilhas da natureza. Para preservar essa história, em 2007, uma cópia da intrigante pedra foi instalada em seu local original, permitindo que a lenda da pedra que se move continue a encantar os visitantes. A cópia serve como um lembrete dos mistérios do nosso planeta e das forças que moldam nossas paisagens. Quem não ficaria curioso sobre como algo tão massivo pôde permanecer à beira do desastre por tanto tempo? A pedra movediça de Tandala é um tesouro geológico único que nos convida a explorar tanto a ciência quanto as lendas. Incrível, mas é verdade. Porcos causaram uma guerra. A Guerra dos Porcos foi um conflito curioso entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que começou por causa de um porco que comia batatas em 1859. Na ilha de San Juan, que ambos os países reivindicavam, um britânico descobriu que sua colheita estava ameaçada por um porco vagabundo, pertencente a um colonizador americano. Irritado, ele atirou no porco, o que gerou tensão entre as tropas britânicas e americanas nas proximidades. Em vez de resolver a situação pacificamente, os dois lados começaram a mobilizar suas tropas, resultando em um impasse que durou vários anos. Os soldados ficaram frente a frente, mas não houve grandes batalhas, e o conflito foi finalmente resolvido, sem derramamento de sangue. A Guerra dos Porcos nos lembra como um pequeno incidente pode se transformar em uma disputa maior, mostrando a natureza imprevisível da história. Você consegue imaginar um mundo onde um evento tão estranho poderia levar a uma guerra potencial?
Acredite ou não, os flamingos perdem sua cor rosa quando os pais flamingos alimentam seus filhotes com uma substância especial chamada leite de papo. Eles, na verdade, sacrificam seus belos pigmentos rosas. Esse leite nutritivo produzido nos papos dos pais é essencial para o crescimento dos filhotes, mas tem seu preço. Ao cuidar de seus filhos, a cor vibrante dos flamingos adultos desbota e eles ficam bastante apagados. No entanto, assim que os filhotes crescem e começam a se alimentar sozinhos, os pais podem recuperar sua força e cor vibrante. Essa transformação incrível é um exemplo notável do cuidado parental na natureza, mostrando como os flamingos colocam as necessidades de seus filhotes acima das suas. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, pense em quantos esforços e sacrifícios essas lindas aves fazem por seus pequenos. Não é um lembrete brilhante da beleza da natureza? E se eu disser que o reactance impulsiona nosso lado rebelde? Esse fenômeno psicológico interessante mostra que quando as pessoas sentem que suas liberdades estão sendo limitadas, elas frequentemente começam a resistir, quebrando regras ou ignorando autoridades. Imagine que alguém diz que você não pode comer sobremesa antes do jantar. Essa restrição pode fazer você querer o bolo de chocolate ainda mais. O reactance surge porque as pessoas valorizam sua autonomia e não gostam de serem controladas. Isso pode explicar comportamentos como adolescentes que saem de casa às escondidas, apesar das rígidas regras de horário, ou funcionários que ignoram novas regras no trabalho. O desejo de recuperar suas liberdades pode ser tão forte que nos leva a escolhas que nem sempre são do nosso interesse. O reactance não é apenas um espírito rebelde, é uma reação natural a ameaças percebidas à nossa independência. Compreender isso pode nos ajudar a interagir de forma mais eficaz com os outros. Então, da próxima vez que você sentir vontade de quebrar uma regra, pergunte a si mesmo: você está sentindo reactance? Você sabia que os gorilas são nossos parentes próximos? Os gorilas compartilham 98,3% do seu DNA com os humanos, o que nos torna geneticamente mais próximos deles do que dos chimpanzés. Essa semelhança genética ajuda os cientistas a entender melhor a evolução e o comportamento humano. Os machos gorilas podem chegar a 1,8 metros de altura e pesar até 200 quilos, tornando-os os maiores primatas da Terra. No entanto, seu tamanho impressionante não reflete completamente seu comportamento. Os gorilas são gigantes pacíficos, frequentemente vistos brincando e se comunicando com suas famílias na natureza. Eles vivem em grupos familiares, liderados por um macho prateado dominante, mostrando fortes laços sociais e relações cuidadosas. Ao observar suas interações, podemos aprender sobre empatia e comunicação, lembrando-nos de nosso ancestral comum. Não é fascinante pensar em quão próximos estamos dessas criaturas incríveis? Você já se perguntou como o SADS afeta os jovens? A síndrome da morte súbita. Arrítmica, ou SADS, é uma condição assustadora que pode tirar a vida de pessoas que parecem saudáveis, especialmente os jovens. Imagine um dia comum que de repente se torna trágico devido a um problema oculto no coração. Pessoas com SADS podem não apresentar sintomas prévios, deixando amigos e familiares em choque quando o inesperado acontece, uma parada cardíaca súbita. Essa condição pode ocorrer tanto durante o sono quanto acordado, adicionando uma imprevisibilidade alarmante. Especialistas acreditam que fatores genéticos e anomalias cardíacas podem contribuir para o SADS, mas mais pesquisas são necessárias para entender completamente esse mistério. Sabendo que essa síndrome afeta principalmente os jovens, isso a torna ainda mais preocupante, afinal, a vida deve ser vivida ao máximo. A conscientização e o entendimento dos SADS podem potencialmente salvar vidas. Então, o que podemos fazer para espalhar essa informação? E se eu te contar sobre o poder da frase "eu sou"? Essa simples frase de 2 palavras é considerada uma das mais poderosas em inglês. Ela não apenas afirma a existência, ela molda nossa identidade e influencia nossas crenças. Quando você diz "eu sou", você expressa quem você acredita ser e define o tom da sua realidade. Essa frase pode inspirar ou limitar, dependendo de como você a usa. Por exemplo, afirmações como "eu sou forte" ou "eu sou capaz" trazem confiança, enquanto frases negativas, como "eu não sou bom o suficiente", podem gerar dúvidas sobre si mesmo. Psicólogos e coaches destacam a importância de afirmações positivas, pois nosso subconsciente, muitas vezes, aceita o que dizemos a nós mesmos repetidamente. Usando o poder do "eu sou", você pode desafiar suas crenças limitantes e promover seu crescimento pessoal.
Na próxima vez que você disser essas duas palavras, pense sobre seu impacto. Você está afirmando sua força ou se limitando? Aceite o potencial do eu sou e veja como isso muda sua perspectiva. Crocodilos perto do Crocosaurus Cove, na Austrália. Este incrível zoológico de vida selvagem em Darwin oferece aos visitantes uma rara oportunidade de se aproximar de alguns dos maiores crocodilos do planeta. Imagine nadar ao lado desses magníficos crocodilos marinhos. É uma sensação emocionante. No Crocosaurus Cove, você pode não apenas observar esses incríveis répteis, mas também participar da alimentação, o que lhe dará uma ideia de como interagir com eles de forma segura. O parque possui várias exposições com diferentes répteis, tornando-o um lugar ideal para amantes de animais e aventureiros. Você pode aprender sobre o comportamento dos crocodilos, visitar a famosa Cápsula da Morte, onde você é mergulhado em um tanque cercado por crocodilos, e descobrir como os esforços de conservação ajudam a proteger essas criaturas pré-históricas. Você já pensou em se aproximar tanto de um crocodilo? Você já se perguntou por que o Monte Olimpo é tão enorme? O Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, se eleva a 22 quilômetros, quase 3 vezes a altura do Everest. Uma das razões para esse crescimento incrível é a geologia única de Marte. Ao contrário da Terra, onde as placas tectônicas se movem e se deslocam, Marte tem pouca atividade tectônica. Isso significa que a lava pode fluir e se acumular livremente por bilhões de anos, permitindo que o Monte Olimpo cresça continuamente. Além disso, a gravidade em Marte é mais baixa do que na Terra, o que permite que as estruturas vulcânicas se elevem sem desmoronar sob seu próprio peso. A combinação desses fatores resulta em uma formação impressionante que domina a paisagem marciana. Portanto, da próxima vez que você olhar para imagens de Marte, lembre-se de que o Monte Olimpo é um gigante, moldado pela tranquilidade do planeta e sua gravidade leve, erguendo-se orgulhosamente para todos verem. Tudo começou quando Walt Disney estava sentado em um banco no Parque Griffith, em Los Angeles, observando as crianças se divertindo no carrossel. A alegria delas o inspirou. Ele percebeu que os parques de diversões poderiam ser muito mais do que apenas entretenimento. Poderiam oferecer uma experiência mágica para as famílias. Esse momento de inspiração o fez sonhar com um lugar onde a fantasia ganha vida, unindo histórias criativas e atrações inovadoras. Disney queria criar uma atmosfera imersiva e encantadora, permitindo que as famílias vivessem aventuras juntas. Em 1955, esse sonho se tornou realidade com a abertura da Disneylândia em Anaheim, Califórnia. Hoje, continua a ser um destino amado, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo, graças a um simples momento de alegria que Walt teve no parque. Você pode se surpreender. Hello Kitty não é um gato. Criada pela empresa japonesa Sanrio, Hello Kitty não é a heroína felina que muitos pensam. Na verdade, ela é uma garotinha britânica chamada Kitty White. Morando nos subúrbios de Londres, Kitty White leva uma vida encantadora com sua família. Ela tem pais e até uma irmã gêmea chamada Mimi, que compartilha seu amor por aventuras. Embora ela pareça um gato com um rosto adorável e sem boca, Kitty expressa diversas emoções com seu comportamento amigável. Esse personagem inteligente fez sua estreia em 1974 e rapidamente se tornou um símbolo global, aparecendo em uma variedade de produtos, de pelúcias a acessórios de moda. O design reflete um mundo mágico que atrai tanto crianças quanto adultos. Hoje, Hello Kitty não é apenas um personagem, é uma marca que representa fofura e amizade, conquistando corações ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você a ver, lembre-se de que por trás desse rosto adorável está uma garotinha. O Baloo Hyperfoil é uma maravilha da tecnologia moderna, oferecendo uma experiência única, parecida com nadar em um tapete líquido. Imagine-se deslizando por lagos tranquilos ou ondas do mar em silêncio, graças ao seu motor elétrico. Ao contrário dos meios tradicionais de transporte aquático, que podem ser barulhentos e incômodos, o Hyperfoil funciona de forma silenciosa, permitindo que você aprecie a natureza enquanto navega. Com sua estrutura leve e sistema inovador de hidrofoil, ele te eleva acima da superfície da água, reduzindo a resistência e proporcionando um movimento suave e leve. É fácil de pilotar e você sentirá a liberdade de deslizar sobre a água, tornando-o perfeito para os amantes de aventuras e da natureza. Se você busca adrenalina ou um descanso tranquilo, o Baloo Hyperfoil promete uma aventura inesquecível. Pronto para experimentar?
Difícil de acreditar, mas Enzo Ferrari era tão humilde. Essa figura icônica no mundo dos automóveis, conhecida por seus carros elegantes e potentes, na verdade, preferia um estilo de vida discreto. Fundada em 1939, a Ferrari rapidamente ganhou popularidade com seus carros de alto desempenho, mas Enzo frequentemente evitava a atenção do público. Apesar de seu nome ser sinônimo de sucesso, ele não gostava de aparições chamativas e entrevistas, preferindo se concentrar em aprimorar seu trabalho. Amigos o descreviam como uma pessoa reservada, profundamente apaixonada por corridas e engenharia, com uma dedicação inabalável à perfeição. Enzo acreditava que os carros deveriam falar por si mesmos, permitindo que seu desempenho impressionasse as pessoas, em vez de sua fama pessoal. Sua dedicação às corridas e à fabricação de automóveis não apenas formou um império, mas também um legado que continua a dominar a indústria até hoje. Não é surpreendente como alguém tão influente pode permanecer tão humilde. O que realmente torna o YouTube tão popular? A canção infantil Baby Shark explodiu na internet, tornando-se o vídeo mais popular de todos os tempos no YouTube. Com uma melodia fácil de lembrar e movimentos de dança divertidos, essa canção alegre conquistou milhões, especialmente crianças. Lançada pela Pinkfong, uma marca educacional sul-coreana, Baby Shark rapidamente se tornou viral, atraindo um público jovem em todo o mundo. Suas palavras divertidas e repetitivas são fáceis de memorizar, o que explica por que já foi vista mais de 12 bilhões de vezes. Os pais também costumam cantarolar, criando um ambiente amigável para dançar e cantar em casa. A enorme popularidade de Baby Shark demonstra o poder do entretenimento simples. Ela une crianças e adultos em uma experiência alegre. E não podemos esquecer do impacto na plataforma YouTube. Ela abriu caminho para muitos outros criadores de conteúdo infantil. Então, o que você acha que é o segredo desse fenômeno viral? Você sabia que cerca de 10% da população da Islândia acredita na existência de elfos? Isso é incrível. Essa crença única se baseia no rico folclore do país, onde os elfos, conhecidos como Huldufolk, ou pessoas escondidas, supostamente vivem em rochas e colinas. Muitos islandeses têm um profundo respeito pela natureza e seus mistérios, o que ajuda a manter essas histórias mágicas vivas. Ao construir, muitas vezes são considerados os possíveis lares dos elfos, e alguns construtores até mudam seus planos para não incomodá-los. Essa conexão cultural com os elfos não é apenas peculiar, ela reflete como os islandeses veem sua terra e o meio ambiente, unindo a vida moderna com tradições antigas. A crença nos elfos serve como um encantador lembrete da identidade única da Islândia e da importância da imaginação na vida cotidiana. Visitantes da Islândia frequentemente ouvem histórias sobre essas criaturas mágicas, o que torna a ilha ainda mais atraente. E então, o que você acha? Os elfos realmente podem estar nos observando? Você pode se surpreender. Maior mortalidade no dia do aniversário. Estatisticamente, as pessoas morrem mais frequentemente no seu aniversário do que em qualquer outro dia do ano. Pesquisas mostram que esse fenômeno curioso pode estar ligado ao estresse emocional elevado e às expectativas que as pessoas têm em relação a dias tão especiais. Aniversários costumam ser vistos como momentos de alegria e celebração, mas para algumas pessoas, eles podem trazer um sentimento de solidão. Além disso, a saúde também desempenha um papel. Muitas pessoas com doenças crônicas podem ser mais vulneráveis em momentos emocionalmente intensos. Na verdade, um estudo realizado em 2012 mostrou um aumento significativo na mortalidade em dias de aniversário em comparação com outros dias. Embora isso possa soar alarmante, é importante lembrar que as chances gerais de morrer em qualquer dia continuam sendo muito baixas. Então, da próxima vez que você celebrar seu aniversário, lembre-se de que ele tem um significado um pouco maior do que apenas bolo e velas. Você sabia que a Lua está se afastando da Terra? Esse fenômeno incrível acontece a uma velocidade de cerca de 3,8 centímetros por ano. Embora isso possa parecer pouco, ao longo de milhões de anos, isso causa mudanças significativas no nosso céu noturno. À medida que a Lua se afasta, ela parecerá menor durante os eclipses solares, o que significa menos momentos espetaculares quando a Lua cobre completamente o Sol. Imagine como seria emocionante ver um eclipse desaparecendo aos poucos. Os cientistas conseguem medir esse movimento usando lasers direcionados a refletores deixados na superfície da Lua durante as missões Apollo.
Com o tempo, a distância entre a Terra e a Lua continuará a aumentar, resultando em novos padrões de eclipses solares que a humanidade verá no futuro distante. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, pense nesse lento, mas certo afastamento da nossa planeta. Que outras surpresas nosso universo pode esconder? Vamos descobrir a verdade sobre como os golfinhos usam ferramentas. Os golfinhos não são apenas criaturas marinhas brincalhonas, mas também usuários de ferramentas incrivelmente inteligentes. Observou-se que os golfinhos nariz de garrafa usam esponjas que colocam em seus focinhos para se proteger enquanto procuram comida no fundo do oceano. Esse comportamento surpreendente não é instintivo. Ele é aprendido e transmitido de geração em geração, mostrando o quão inteligentes esses animais são. Além do uso de ferramentas, os golfinhos também demonstram um notável intelecto social. Eles são conhecidos por ajudar pescadores, guiando cardumes de peixes para as redes, ou até mesmo ajudando nadadores que podem estar em apuros. Esses atos de empatia revelam uma conexão mais profunda entre golfinhos e humanos, destacando sua capacidade de compaixão e trabalho em equipe. Então, da próxima vez que você ver um golfinho, lembre-se de que há muito mais acontecendo em seu mundo do que apenas diversão. Você já pensou por que os jardins são tão importantes? Na Índia, em 165 d.C., foi criado um festival de jardins que mostra a beleza e a importância desses espaços verdes em nossas vidas. Este evento anual reúne amantes da jardinagem, famílias e fãs da natureza para apreciar a diversidade vibrante das plantas. Imagine passear por paisagens exuberantes, cheias de flores coloridas, árvores exóticas e ervas aromáticas. O festival não só destaca a jardinagem tradicional indiana, mas também apresenta métodos inovadores. Os visitantes podem participar de oficinas, demonstrações e exposições que inspiram e ensinam. Cada jardim conta sua própria história, seja preservando o legado ou promovendo a sustentabilidade ecológica. Este evento desempenha um papel importante na restauração da conexão das comunidades com a natureza e no despertar do interesse por práticas ecológicas. Então, como os jardins enriquecem nosso ambiente e bem-estar, eles fornecem habitat para a vida selvagem, melhoram a qualidade do ar e oferecem um refúgio tranquilo da vida urbana. Você não vai acreditar no que é a felicidade no Butão. Este pequeno reino himalaio avalia seu sucesso não pela riqueza econômica, mas pela felicidade de seus cidadãos, o que chamamos de Felicidade Nacional Bruta, HNB. A HNB prioriza o bem-estar das pessoas em vez do simples crescimento financeiro, focando no desenvolvimento sustentável, na preservação da cultura e na proteção do meio ambiente. Na prática, isso significa que o governo promove ativamente políticas que melhoram a qualidade de vida das pessoas, desde o acesso à educação e à saúde, até o incentivo ao sentimento de comunidade e pertencimento. Os líderes do Butão acreditam que o verdadeiro progresso está em manter a felicidade, e não apenas em aumentar o PIB. Essa nova perspectiva desafia as visões tradicionais de sucesso, convidando países ao redor do mundo a reavaliar seus valores. A felicidade pode realmente ser a verdadeira medida do sucesso de uma nação? O Butão acredita que sim. Descubra a verdade sobre os sons do T-Rex. Pesquisas recentes sobre a anatomia vocal do Tyrannosaurus Rex mostram que esse impressionante dinossauro não podia rugir como nos filmes. Em vez disso, os cientistas acreditam que o T-Rex emitia rugidos profundos e ressonantes, semelhantes aos sons de crocodilos modernos. Esses sons de baixa frequência davam vantagens significativas a esse temível predador. Imagine um enorme T-Rex vagando pela terra e se comunicando com baixos zumbidos que se espalhavam por grandes distâncias em seu habitat pré-histórico. Essa habilidade o ajudava a coordenar durante a caça ou a afastar concorrentes. Então, da próxima vez que você assistir a um filme com um T-Rex rugindo, lembre-se de que ele provavelmente soava mais como um zumbido distante do que como um rugido aterrorizante. A verdade sobre seus sons é igualmente fascinante e demonstra as incríveis adaptações que moldaram um dos predadores mais poderosos que já existiram na Terra. A xingação pode te tornar mais sincero. Estudos recentes mostram que pessoas que costumam xingar podem ser mais autênticas ao expressar seus sentimentos. Essa conexão surpreendente destaca como a xingação pode ser uma ferramenta poderosa para liberar emoções. Quando as pessoas xingam, isso geralmente acontece em momentos de estresse ou emoção, revelando seus verdadeiros sentimentos.
Longe de serem apenas palavras inadequadas, essas expressões podem fortalecer laços entre amigos, ajudando a transmitir camaradagem e experiências compartilhadas. Curiosamente, xingar também pode reduzir a dor e aumentar a resistência em situações difíceis. Portanto, da próxima vez que você ouvir alguém xingar, pense bem. Isso pode ser um sinal de que estão sendo honestos e abertos sobre seus sentimentos, adicionando um toque único à sua personalidade. Afinal, às vezes um xingamento bem colocado pode dizer o que palavras educadas não conseguem. Acredite ou não, o Tempog Besartina é mal interpretado. Muitas pessoas erroneamente acham que essa criatura intrigante se parece com um humano escondido em cavernas, mas isso está longe da verdade. O Tempog Besartina é, na verdade, uma espécie única com características próprias. Esses seres notáveis habitam as sombras das cavernas e possuem adaptações especiais que os ajudam a sobreviver em condições escuras. Com seus corpos alongados e antenas especializadas, eles não são apenas mais um monstro mítico. Suas características são perfeitas para a vida nas cavernas. Por exemplo, a falta de pigmentação os torna quase invisíveis nas profundezas de seu habitat. Um exemplo incrível da criatividade da natureza. As ideias erradas como a forma humana muitas vezes surgem do folclore e de histórias que são embelezadas com o tempo. Ao conhecer as verdadeiras características do Tempog Besartina, podemos apreciar as verdadeiras maravilhas da biodiversidade do nosso planeta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa espécie cavernícola, poderá compartilhar informações reais. O Apple Vision Pro realmente muda a realidade. O Apple Vision Pro é um dispositivo revolucionário que leva a realidade aumentada, AR, e a realidade virtual, VR, a um novo patamar. Imagine usar óculos estilosos que não apenas te imergem em mundos digitais incríveis, mas também permitem interagir com o ambiente como nunca antes. Este dispositivo utiliza tecnologia avançada de rastreamento ocular, permitindo que você acompanhe para onde está olhando, tornando a experiência extremamente intuitiva. Você pode simplesmente usar gestos para selecionar, aumentar ou mover, melhorando nossa interação com o conteúdo digital. Quer você queira assistir a um filme cercado por paisagens deslumbrantes ou trabalhar em um projeto virtual com amigos ao redor do mundo, o Apple Vision Pro pode fazer tudo isso. Não é apenas tecnologia, é a criação de novas maneiras de nos conectarmos, aprendermos e nos divertirmos. Estamos prontos para essa emocionante mudança na forma como percebemos nosso mundo. Difícil de acreditar, mas o logo da NBC é um pavão. Esse design colorido simboliza um momento importante na história da televisão, a chegada da TV colorida. Criado em 1956, o logo do pavão tem 6 penas vibrantes, cada uma representando uma direção da NBC. Essas cores não são apenas bonitas, elas representam a empolgação e a inovação que vieram com a transmissão em cores. Pense nisso, antes da TV colorida, a maioria dos programas era em preto e branco. O pavão não só mostra o compromisso da NBC com essa nova tecnologia, mas também celebra a alegria de levar histórias vibrantes para lares em toda a América. Então, quando você vê esse pavão, lembre-se de que não é apenas um logo, é um lembrete de quão longe a televisão chegou e da criatividade por trás dela. Não é incrível como um logo simples pode contar uma história tão colorida? Já sonhou em mudar sua vida como um detetive? Essa ideia ganha vida através da incrível jornada de pessoas que usam suas aspirações pessoais para se tornarem algo maior. Por exemplo, uma pessoa que se sentia perdida, imaginando-se como detetive, acende uma faísca de motivação. Essa transformação revela o incrível poder da imaginação e da determinação. O desejo de se tornar um detetive significa adotar qualidades como intuição, persistência e habilidade para resolver problemas. Usando essas características, nosso futuro detetive investiga casos reais, aprende com as dificuldades e gradualmente ganha confiança. Nesse processo, ele não apenas desvenda mistérios, ele descobre seu próprio potencial. Essa jornada destaca que todos podem mudar sua identidade, inspirando-se em seus sonhos e objetivos. Então, qual aspiração pessoal você poderia imaginar hoje que poderia levar à sua própria transformação? Você sabia que as estrelas do mar têm 5 olhos? Cada estrela do mar possui um conjunto único de 5 olhos simples, um na ponta de cada braço. Esses olhos, embora simples, são eficazes e não se parecem com os olhos humanos. Eles apenas conseguem perceber luz e sombra. Essa habilidade ajuda as estrelas do mar a se orientarem melhor no fundo do oceano, encontrando fontes de alimento e abrigos seguros.
Imagine uma estrela do mar se movendo lentamente pelo fundo do mar, usando seus olhos sensíveis à luz para encontrar moluscos deliciosos ou se esconder de predadores próximos. Embora esses olhos não sejam tão complexos quanto os nossos, eles são perfeitos para o estilo de vida das estrelas do mar, ajudando esses seres incríveis a prosperar no ambiente subaquático. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que cada braço ajuda na sua sobrevivência, permitindo que explorem e se adaptem, graças a esses olhos incríveis que ajudam a perceber o mundo ao seu redor. Não é incrível como a vida evoluiu de maneira tão única para atender às necessidades de diferentes espécies? Você sabia que as águas-vivas podem viver para sempre? Esses seres incríveis, especialmente a espécie Turritopsis dohrnii, têm uma habilidade impressionante de alcançar a imortalidade biológica. Ao atingir a maturidade, elas podem voltar à sua forma juvenil através de um processo chamado transdiferenciação. Isso significa que, em vez de envelhecer como a maioria dos seres vivos, elas conseguem transformar suas células e recomeçar. Imagine envelhecer e, de repente, magicamente voltar a ser criança. Essa habilidade única permite que as águas-vivas evitem a morte, dando-lhes uma segunda chance quando enfrentam dificuldades. Embora na prática não consigam viver para sempre devido a predadores e mudanças no ambiente, suas estratégias biológicas chamaram a atenção dos cientistas. Compreender esse fenômeno pode até inspirar avanços na medicina. Não é incrível como a natureza realiza suas maravilhas? Você sabia que existem mais galinhas do que pessoas? No planeta, há mais de 25 bilhões de galinhas, o que é quase 4 vezes a população humana. As galinhas não são apenas animais de fazenda adoráveis. Elas desempenham um papel importante em nossa agricultura e são uma fonte essencial de proteína para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Sua capacidade de se reproduzir rapidamente e se adaptar a diferentes condições as torna as aves mais numerosas da Terra. Embora possamos vê-las apenas como fornecedoras de ovos e carne, as galinhas também ajudam a promover práticas agrícolas sustentáveis, reciclando resíduos e controlando pragas. Além de seu valor agrícola, as galinhas têm uma estrutura social interessante e formam laços fortes em seus grupos. Então, da próxima vez que você saborear um delicioso prato de frango ou um omelete no café da manhã, lembre-se da incrível jornada e do impacto dessas aves em nossas vidas e no planeta. Você pode acreditar que os pássaros ficam seguros em fios? É verdade. Algumas aves, como os pardais e os pardais pretos, podem pousar em fios de alta tensão sem medo de levar um choque. Por que isso acontece? Essas criaturas incríveis têm um corpo que não gera uma diferença de tensão significativa ao tocar os fios. Isso significa que elas podem ficar tranquilamente em um fio, sem permitir que a eletricidade passe por elas. Se um pássaro tocar em 2 fios ao mesmo tempo, ou em um fio e um objeto aterrados, ele pode fechar o circuito elétrico e levar um choque. No entanto, ao simplesmente ficar em um único fio, que geralmente está isolado do chão, elas evitam esse risco. Você pode vê-las aproveitando o sol nos fios, aparentemente ignorando o zumbido da eletricidade ao redor. Essa adaptação única é apenas uma das muitas maneiras que a natureza encontra para resolver seus desafios, garantindo a segurança de nossos amigos alados enquanto descansam no ar. Não é incrível como coisas tão comuns escondem histórias extraordinárias? A derrubada de árvores realmente afeta a mente dos animais. Pesquisas mostram que a destruição das florestas causa um grande impacto psicológico nos animais selvagens, especialmente nas espécies mais sensíveis, como os orangotangos. Quando seu habitat natural é destruído, esses seres inteligentes enfrentam estresse e trauma enormes. Imagine ser expulso de casa sem aviso e ter que se adaptar a um mundo novo e desconhecido. É isso que esses animais vivenciam. A destruição das árvores não só atrapalha seu dia a dia, mas também pode levar a ansiedade, depressão e outros problemas mentais. Os orangotangos, conhecidos por sua complexa estrutura social e alto intelecto, sofrem muito sem um ambiente estável. Isso levanta uma questão importante. Quais são as consequências mais amplas da destruição ambiental? A saúde mental dos animais selvagens nos lembra que nossas ações têm consequências profundas. Proteger as florestas é importante não apenas para a sobrevivência das espécies, mas também para seu bem-estar emocional. É hora de considerar a saúde mental dos animais selvagens em nossos esforços de conservação, pois cada ser merece um lar seguro e feliz. Você já pensou sobre o passado incrível do chapéu de Donsey?
Este chapéu incomum, que originalmente tinha uma forma pontuda, apareceu pela primeira vez no século III como um distintivo para estudantes universitários, simbolizando inteligência e conquistas acadêmicas. Ele foi nomeado em homenagem a John Duns Scotus, um filósofo e teólogo respeitado da época. No entanto, por volta dos anos 1500, a imagem do chapéu mudou drasticamente. Ele passou a ser associado à tolice e ao escárnio, frequentemente retratado em caricaturas satíricas como um símbolo de ignorância. Com o desenvolvimento do humor, o chapéu de Dunce se transformou de um símbolo de conhecimento em um acessório cômico, refletindo a mudança na percepção da sociedade sobre educação e intelecto. Essa transformação nos lembra como a visão da sociedade pode distorcer até os símbolos mais nobres, convertendo-os em fontes de riso. Não é surpreendente como algo pode mudar tanto de significado ao longo do tempo? Erros médicos realmente causam tantas mortes? Surpreendentemente, os erros médicos estão em 6º lugar entre as causas de morte nos IUOK. Essa estatística alarmante destaca um problema sério em nosso sistema de saúde, afetando muitas vidas. Todo ano, milhares de pacientes sofrem devido a erros em hospitais, clínicas e até em procedimentos comuns. Esses erros podem incluir diagnósticos incorretos, dosagens erradas de medicamentos ou falhas cirúrgicas. Por isso, é fundamental focar na melhoria das práticas médicas e na segurança dos pacientes. Muitos profissionais de saúde e organizações trabalham arduamente para implementar protocolos mais seguros, garantir melhor formação e incentivar a comunicação aberta entre as equipes médicas. Com o avanço da tecnologia e maior atenção à responsabilidade, o objetivo é reduzir o número desses casos evitáveis. Então, como podemos ajudar a criar uma cultura de segurança na saúde? Mantendo-nos informados, fazendo perguntas e defendendo nossos interesses e os de nossos entes queridos, podemos contribuir para um futuro com menos vítimas devido a esses erros trágicos. Você vai se surpreender ao saber que a Antártica está congelando. O frio extremo na Antártica não é apenas por sua localização ao sul. Vários fatores únicos contribuem para suas temperaturas baixas. Primeiro, a Antártica está a uma altitude muito alta, frequentemente acima de 3.000 metros, o que significa que o ar é muito mais rarefeito e frio. Além disso, no inverno, o continente recebe pouca luz solar, o que significa que quase não há calor para aquecer. Por fim, as vastas extensões de gelo brilhante que cobrem a Terra desempenham um papel importante em manter o frio. O gelo tem alta capacidade de reflexão, o que significa que reflete a luz solar de volta ao espaço, em vez de absorvê-la. Essa combinação de grande altitude, falta de luz solar e superfícies refletoras cria um dos lugares mais frios da Terra. Então, da próxima vez que você pensar na Antártica, lembre-se de como suas características únicas trabalham juntas para manter esse frio. Você pode se surpreender com o gigantesco purificador de ar em Xi'an. Com 100 metros de altura, este enorme purificador é o maior do mundo e está localizado no centro de Xi'an, na China. Ele utiliza um sistema único para combater a poluição do ar. Veja como funciona. O purificador absorve o ar poluído, que é então aquecido com energia solar. Essa tecnologia inteligente não só filtra partículas nocivas, mas também devolve ar limpo e respirável ao ambiente. Graças a essa incrível inovação, o nível de poluição na cidade diminui, tornando o ar mais limpo para moradores e visitantes. Este gigantesco purificador mostra como podemos usar energia renovável para resolver problemas ambientais. Poderia isso servir de exemplo para outras cidades enfrentando problemas de poluição? Descubra as maravilhas do Vaticano, o menor país do mundo. O Vaticano, situado inteiramente em Roma, Itália, é o menor estado independente do planeta. Essa pequena área ocupa apenas cerca de 44 hectares, o que equivale a aproximadamente 0,17 milhas quadradas, tornando-a menor que muitos parques de diversões. Apesar de seu tamanho, o Vaticano é repleto de arte e história impressionantes, sendo um centro espiritual para milhões de católicos ao redor do mundo. Há atrações icônicas como a Basílica de São Pedro, com a deslumbrante Pietà de Michelangelo, e a magnífica Capela Sistina com seu teto impressionante pintado por Michelangelo, atraem milhões de visitantes todos os anos. O Vaticano também abriga a Guarda Suíça, uma unidade militar colorida responsável pela segurança do Papa. Sua localização única em Roma cria uma fascinante combinação de governo, religião e cultura em um só lugar.
Quantas pessoas podem dizer que visitaram um país dentro de uma cidade? Você já se perguntou por que o hélio deixa sua voz estridente? Quando você inala hélio, altera a forma como as ondas sonoras passam pelas suas cordas vocais. O hélio é muito menos denso que o oxigênio que normalmente respiramos, permitindo que as ondas sonoras se movam mais rápido. Esse aumento de velocidade cria uma voz alta e engraçada, que muitos de nós reconhecemos de momentos divertidos em festas ou eventos. O ar é composto principalmente de nitrogênio e oxigênio, que são mais densos que o hélio. Quando o som passa por esses gases, ele desacelera, dando às nossas vozes um tom mais baixo. Mas assim que o hélio entra nos seus pulmões, tudo muda. O resultado? Um piado divertido que pode fazer qualquer um rir. Essa mudança curiosa mostra como diferentes gases podem transformar nossas experiências cotidianas. Então, da próxima vez que você tiver um balão de hélio, lembre-se da ciência por trás da sua nova voz. Incrível, mas é verdade. Castelos podem mudar de dono. Em 2019, o magnífico castelo Villers-Cédry, em Saint-Jean-Cap-Ferrat, França, foi comprado por um particular que deseja restaurar seu charme histórico. Este castelo, repleto de séculos de história, foi construído no século XVII e passou por muitas mudanças. O novo proprietário, apaixonado por preservar o passado, planeja restaurar a propriedade, mantendo suas características arquitetônicas únicas. Compras assim estão se tornando cada vez mais populares, pois as pessoas querem ter um pedaço da história e as histórias que a acompanham. Castelos como o Villers-Cédry muitas vezes exigem esforços significativos, mas a atração de viver em um monumento histórico é inegável. Com suas áreas verdes e arquitetura majestosa, é fácil imaginar quais histórias estão esperando para serem reveladas em suas paredes. Quem sabe essa tendência inspire mais pessoas a preservar e restaurar patrimônios históricos no futuro. Todo ano, cerca de 100 bilhões de meteoritos microscópicos com cerca de 0,4 milímetros caem na Terra sem que percebamos. Essas pequenas pedras do espaço vêm de asteroides e cometas que vagam pelo nosso sistema solar. Quando se movem pelo espaço e entram na atmosfera da Terra, muitos queimam devido ao calor intenso e ao atrito. No entanto, alguns desses pequenos fragmentos sobrevivem e aterrissam na superfície do nosso planeta, ou até mesmo no oceano. Seu tamanho diminuto os torna invisíveis, mas eles nos lembram da vastidão do universo e da nossa conexão constante com o espaço. Cientistas estudam esses meteoritos para entender melhor a história do nosso sistema solar, a formação dos planetas e os materiais que existem além da Terra. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, talvez você esteja cercado por uma chuva de meteoritos minúsculos. Você não vai acreditar no que as emoções fazem com a memória. Você sabia que nossos sentimentos podem influenciar como lembramos dos eventos? É verdade. Quando sentimos emoções intensas, como alegria, medo ou tristeza, nosso cérebro cria memórias mais vívidas e duradouras desses momentos. Isso acontece porque as emoções provocam a liberação de substâncias químicas no nosso cérebro, ajudando a fixar melhor a memória. Por exemplo, lembre-se de um momento em que você estava muito feliz, como no seu aniversário ou quando ganhou um jogo. Provavelmente você se lembra desses detalhes claramente, certo? Por outro lado, eventos menos emocionais podem ser rapidamente esquecidos, tornando-se vagos e difíceis de recordar. Então, da próxima vez que você lembrar de um evento cheio de emoções, lembre-se, esses sentimentos realmente ajudaram a manter essa memória viva e clara. Que interessante! É verdade que os peixes podem andar na terra? Pode parecer inacreditável, mas alguns peixes, como o peixe-anjo das cavernas tailandesas, desenvolveram habilidades surpreendentes que lhes permitem andar e escalar usando suas nadadeiras pélvicas. Essa incrível transformação os ajuda a se mover em ambientes únicos das cavernas e até a subir cachoeiras. Vivendo em condições tão desafiadoras, eles evoluíram e adquiriram características que os ajudam a evitar predadores e encontrar comida. Essa característica fascinante mostra quão flexível pode ser a evolução, destacando as conexões interessantes entre seres aquáticos e seus parentes terrestres. Isso nos permite olhar para o passado, onde nossos ancestrais antigos podiam fazer transições semelhantes. Portanto, da próxima vez que você pensar em peixes, lembre-se, o mundo não se limita apenas aos oceanos e rios. Você sabia que robôs podem dançar ao som da música?
Recentes apresentações mostram robôs com movimentos mecânicos perfeitamente sincronizados com o ritmo, criando coreografias que parecem parte de um mundo futurista. Esses robôs impressionantes, desenvolvidos com tecnologia avançada, conseguem perceber ritmos e melodias, transformando-os em movimentos de dança com incrível precisão. Engenheiros e artistas uniram forças para criar algoritmos que permitem a essas máquinas reagirem a sinais musicais, dando a impressão de que realmente entendem a arte da dança. A combinação de robótica e música oferece uma visão empolgante do futuro do entretenimento, onde tecnologia e criatividade se entrelaçam harmoniosamente. Imagine uma cena cheia de robôs dançantes, hipnotizando o público com seus movimentos sincronizados e apresentações vibrantes. Essa inovação não apenas destaca os avanços tecnológicos, mas também questiona nossa compreensão sobre arte e autoexpressão. O que você acha que isso mudará na nossa experiência de assistir a apresentações no futuro? Você sabia que alguns lugares são muito tóxicos para os seres humanos? Em certas regiões do nosso planeta, como áreas vulcânicas ou fontes hidrotermais, a atmosfera está cheia de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. Esses gases criam um ambiente mortal para os humanos, mas, surpreendentemente, são lar de formas de vida únicas. Por exemplo, os extremófilos, como algumas bactérias e arqueias, se adaptaram para sobreviver nessas condições severas. Eles desenvolveram enzimas especiais que os ajudam a decompor substâncias químicas que são letais para nós. Esses organismos resilientes desempenham um papel importante em seus ecossistemas, frequentemente formando a base da cadeia alimentar que sustenta formas de vida mais complexas. Compreender essas adaptações incríveis não apenas fascina os cientistas, mas também abre portas para avanços biotecnológicos. Talvez a pesquisa nessas condições extremas leve a novas descobertas sobre a vida e como ela pode sobreviver em outros cantos do universo. Você não vai acreditar no que aconteceu com os sofás infláveis. Em 2017, um grupo de aventureiros decidiu melhorar sua experiência na natureza levando um sofá inflável. Eles imaginavam como seria confortável relaxar, cercados pela beleza natural. Mas a natureza tinha suas surpresas. Assim que se acomodaram, uma correnteza repentina levou o sofá embora, rio abaixo. Esse incidente engraçado mostra como a natureza pode ser imprevisível. Embora seja bom tentar unir conforto e aventura, a natureza nem sempre colabora. Em vez de uma noite aconchegante no sofá, a equipe teve que enfrentar os desafios da vida selvagem. Essa experiência nos lembra que, mesmo buscando conforto, a natureza é um lugar de simplicidade. Então, da próxima vez que você sair para a natureza, talvez seja melhor deixar o sofá inflável em casa e aproveitar a beleza ao seu redor. Por que o edifício de James Hoban é tão importante? A construção deste edifício significativo começou em 1792, sob a direção do arquiteto James Hoban, destacando a influência da arquitetura na história nacional. Este edifício, conhecido como a Casa Branca, tem sido a residência e o local de trabalho de todos os presidentes do Chinelo, desde John Adams. O design de Hoban combina elementos da arquitetura neoclássica com um estilo americano único, simbolizando as aspirações e valores do país. Não era apenas uma moradia, refletia o compromisso da nação com a democracia e a governança. Ao longo de sua história, a Casa Branca foi testemunha de muitos momentos-chave, desde a recepção de diplomatas estrangeiros até a recuperação de incêndios e conflitos. Cada presidente deixou sua marca, transformando-a em um museu vivo da história americana. Hoje, a Casa Branca é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um poderoso símbolo de liderança e resiliência. Ao estudar sua rica história, podemos entender como a arquitetura molda nossa identidade e reflete a evolução da nação. É difícil de acreditar, mas as cutscenes podem durar 71 minutos. No mundo dos jogos, uma cena se destaca pela sua incrível duração. A cutscene do epílogo em Metal Gear Solid 4, que detém o recorde da cutscene mais longa da história dos jogos. Impressionantes 71 minutos. Essa experiência cinematográfica oferece aos jogadores um fechamento profundo para a complexa história do jogo, repleta de drama e emoção. Ao se imergirem nessas longas narrativas, os jogadores muitas vezes não conseguem desviar o olhar da tela, vivenciando uma combinação de jogabilidade e cinema. Para comparação, a segunda cutscene mais longa, encontrada em Star Ocean: The Last Hope, dura apenas 46 minutos.
Essas sequências prolongadas desafiam a visão tradicional dos videogames como um entretenimento puramente interativo, mostrando como a narrativa nos jogos se tornou uma forma poderosa de arte. O que você acha? Essas longas cutscenes melhoram a experiência de jogo ou são apenas demais? Vamos revelar a verdade sobre o terremoto mais mortal. No século XVI, ocorreu um terremoto catastrófico na China, deixando uma marca devastadora na história. Esse desastre, que aconteceu em 1556, é considerado o terremoto mais mortal de todos os tempos, levando quase 1 milhão de vidas. Imagine um tremor tão forte que pode sacudir cidades inteiras e derrubar prédios em um instante. A região de Shanxi foi especialmente afetada, onde muitas pessoas viviam em cavernas escavadas em rochas macias. Quando o terremoto ocorreu, essas casas desabaram, resultando em uma tragédia inimaginável. Esse evento sísmico não apenas causou enormes perdas humanas, mas também mudou a forma como a sociedade percebe desastres naturais, destacando seu potencial destrutivo. As pessoas começaram a perceber a importância da preparação e a necessidade de melhorar as práticas de construção. O legado desse terremoto ainda é sentido hoje, pois os cientistas o estudam para aprimorar as medidas de segurança contra desastres naturais semelhantes. Como podemos aplicar essas lições em nosso mundo moderno para proteger vidas durante os terremotos? Adivinhe o que realmente move as propostas românticas hoje? Aparentemente, uma das propostas mais únicas da história está ligada a Thomas Edison e sua futura esposa, Mina. Em vez de se ajoelhar com um anel brilhante, Edison decidiu expressar seus sentimentos usando o código Morse, que ele aprendeu como inventor. Em uma reviravolta interessante, ao enviar seu pedido sincero, Mina respondeu com o mesmo código, mostrando seu afeto e inteligência. Essa troca fascinante não apenas destaca a conexão brilhante deles, mas também demonstra como tecnologia e romance se entrelaçaram no final do século XIX. É surpreendente pensar que essa forma simples, mas profunda de comunicação ajudou a fortalecer seu vínculo. Quem diria que uma série de pontos e traços poderia transmitir emoções tão profundas? Hoje em dia, as propostas muitas vezes vêm acompanhadas de gestos grandiosos, mas essa história encantadora nos lembra que o amor pode realmente se expressar de maneiras inesperadas. Você sabia que o Canadá produz a maior parte da lentilha no mundo? Esse fato surpreendente destaca a importância do Canadá na agricultura global, sendo responsável por mais de 1/3 da lentilha mundial. A província de Saskatchewan é a principal região onde crescem vastos campos de lentilha verde e dourada. A lentilha é um legume popular, rico em proteínas, fibras e nutrientes essenciais, o que a torna um ingrediente favorito em muitas cozinhas ao redor do mundo. Os agricultores em Saskatchewan utilizam métodos modernos de cultivo e condições climáticas favoráveis para cultivar essas sementes nutritivas. A colheita da lentilha é importante não apenas para a economia local, ela também afeta a segurança alimentar global, já que muitos países importam esses legumes devido ao seu valor nutricional. Cuidando de colheitas saudáveis de lentilha, Saskatchewan contribui para um sistema alimentar sustentável e apoia sua economia agrícola. Então, da próxima vez que você saborear uma deliciosa sopa ou salada de lentilha, lembre-se de que Saskatchewan desempenha um papel fundamental na entrega desses ingredientes saudáveis à sua mesa. Já nevou em Cuba? Acredite ou não, mas a neve tocou este paraíso tropical apenas uma vez na história. Em 12 de março de 1857, os moradores testemunharam um fenômeno climático raro, quando algumas áreas de Cuba foram cobertas por uma fina camada de neve. Normalmente, Cuba desfruta de um clima quente e ensolarado, por isso esse evento congelante foi realmente incomum. As condições tropicais da ilha raramente permitem que a temperatura caia o suficiente para a formação de neve. No entanto, aquele dia frio em março surpreendeu a todos, e o espetáculo dos flocos de neve caindo deve ter sido mágico. Apesar do clima geralmente quente em Havana e em todo o país, essa única nevasca permanece um momento histórico. Hoje, ela nos lembra de como o tempo pode ser imprevisível, mesmo nos lugares mais inesperados. Como seria ver a neve caindo nas belas praias de Cuba? Na Inglaterra medieval, havia uma lei surpreendente que exigia que todos os homens acima de 14 anos praticassem tiro com arco longo por 2 horas toda semana. Essa medida visava garantir que a população estivesse sempre pronta para a guerra em tempos turbulentos.
Imagine os padres locais supervisionando esses treinos, onde os jovens aprimoravam suas habilidades com essa poderosa arma. O arco longo desempenhava um papel crucial nas batalhas, oferecendo uma vantagem significativa sobre os inimigos à distância. Por que o governo implementou tal lei? A prontidão militar era vital para a sobrevivência, especialmente com os conflitos se aproximando, como a Guerra dos 100 Anos. Além disso, esses treinos obrigatórios ajudavam a criar um senso de comunidade e responsabilidade entre os moradores das cidades. Embora hoje a ideia de praticar tiro com arco toda semana possa parecer engraçada, na época era algo sério, ajudando as vilas a se prepararem para ameaças potenciais e a protegerem seus lares. Essa combinação de lazer e dever ilustra bem a vida na Idade Média, lembrando-nos da importância da prontidão militar para as comunidades no passado. A surpreendente verdade sobre os jovens Tiranossauros Rex. Ao contrário do que muitos pensam, os jovens tiranossauros não tinham apenas pele escamosa e dura. Na verdade, esses pequenos dinossauros ferozes provavelmente eram cobertos por uma camada de penas fofas para se aquecer enquanto cresciam. Quando o Tyrannosaurus ainda era jovem, essa cobertura de pelos ajudava na adaptação ao ambiente e na manutenção do calor, assim como as aves modernas usam suas penas hoje. É incrível imaginar como, à medida que cresciam e se tornavam maiores, eles gradualmente perdiam essas penas para parecer mais robustos e escamosos. Imagine um filhote de tiranossauros, todo peludo e quentinho, explorando seu ambiente pré-histórico. Essa transição de penas para escamas ilustra a incrível evolução dos dinossauros, mostrando como eles se adaptaram ao longo do tempo para sobreviver na Terra. Não é fascinante pensar em como essas criaturas gigantes começaram a parecer tão diferentes? Fato surpreendente sobre Leonardo da Vinci. Muito antes do primeiro avião decolar, a mente brilhante de Leonardo da Vinci sonhava em voar. No final da década de 1400, ele desenhou projetos de uma chamada máquina voadora, inspirado pela natureza e pelos movimentos graciosos dos pássaros. Suas ideias criativas incluíam um dispositivo semelhante a um helicóptero, que ele chamou de parafuso aéreo, e um modelo de planador, com asas parecidas com as de um morcego. Esses projetos eram incrivelmente avançados para sua época, mostrando seu profundo entendimento de mecânica e aerodinâmica. Apesar da falta de tecnologia para criar um modelo funcional, a visão de Da Vinci lançou as bases para futuros aviadores. Seus cadernos, cheios de esboços e teorias, refletem o gênio criativo que compreendeu as possibilidades do voo humano quase 500 anos antes que os irmãos Wright tornassem isso uma realidade. Você consegue imaginar o que Da Vinci pensaria sobre os aviões modernos? Descubra o tamanho colossal do Googleplex. O Google, que é 10 elevado a 100, já é um número gigantesco com impressionantes 100 zeros. Mas espere, porque o verdadeiro número astronômico é o Googleplex, que é definido como 10 elevado ao Google. Isso significa que, para escrever um Googleplex, você precisa criar um 1 seguido de um número de zeros igual ao Google. Em termos simples, é 10 elevado a 10 elevado a 100. Para entender a magnitude, se você tentasse escrever todos esses zeros e continuasse para sempre, ainda assim não chegaria ao fim. A imensidão do Googleplex é tão grande que desafia nossa compreensão de números grandes e até ultrapassa o que podemos imaginar. Imagine contar além da vida do próprio universo. É essa a escala que estamos falando ao mencionar o Googleplex. Difícil de acreditar, mas os cabelos humanos são incrivelmente fortes. Apesar de finos, os cabelos são um dos materiais biológicos mais resistentes do planeta. Essa incrível fibra é resistente à decomposição, o que significa que não se desintegra tão facilmente como muitos outros materiais orgânicos. Você pode se surpreender ao saber que os cabelos podem até suportar fogo e diversos produtos químicos corrosivos, mostrando sua notável resistência. Pense nisso. Os cabelos podem entrar em contato com a água sem perder sua integridade. Eles são fortes não apenas em um aspecto, conseguem suportar condições severas sem grandes danos. É por isso que cabelos antigos encontrados em escavações arqueológicas frequentemente estão bem preservados, oferecendo valiosas informações sobre o passado. Então, da próxima vez que você ver uma mecha de cabelo, reserve um momento para apreciar esse pequeno, mas excepcional material que consegue resistir ao tempo e à natureza. Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão incrivelmente forte? Difícil de acreditar, mas Getty negociou o resgate.
Em 1973, o bilionário John Paul Getty enfrentou uma situação incrível quando seu neto, John Paul Getty III, foi sequestrado na Itália. Inicialmente, Getty não queria pagar o resgate exigido pelos sequestradores, que era de 17 milhões de dólares. Em vez disso, ele tentou reduzir o valor para 3 milhões, mas acabou pagando apenas 2,2 milhões. Por quê? Getty achou que esse valor era o máximo que poderia deduzir como despesa fiscal. Essa decisão chocou muitos, destacando a complexa interseção entre riqueza, lealdade familiar e estratégia financeira. Embora fosse bilionário, Getty priorizou seu dinheiro em vez da segurança do neto. A situação foi tensa. Acreditava-se que cortaram a orelha de John Paul para pressionar o avô. No final, as autoridades o resgataram e a saga familiar continuou. Por que o dinheiro teve tanto impacto nessa história trágica? Você sabia que em Dubai eles adoram placas com números baixos? Neste brilhante cidade, ter uma placa com números baixos se tornou um símbolo de grande riqueza e status. Esses números curtos, especialmente com 1 ou 2 dígitos, podem ser vendidos em leilões por milhões de dólares. A raridade dessas placas aumenta seu valor, tornando-as verdadeiros itens de coleção. Pessoas ricas frequentemente competem por esses identificadores únicos, e cada placa com números baixos se torna um sinal de prestígio em uma sociedade que valoriza o luxo. Imagine dirigir pela cidade em um carro chamativo com uma placa que tem apenas o número 5. Isso realmente impressiona. Essa tendência também reflete o estilo de vida extravagante de Dubai, onde os ricos e famosos exibem sua riqueza de todas as maneiras possíveis. Ao caminhar pelas ruas da cidade, você pode notar várias dessas placas de prestígio, despertando curiosidade sobre seus proprietários e as histórias por trás delas. Será que um simples número como 7 pode realmente mudar o status de alguém? Prepare-se para se surpreender com a velocidade do piscar. O piscar dura cerca de 3 décimos de segundo, tornando-se um dos movimentos mais rápidos e frequentes que fazemos. Pisque e você pode perder. Em média, uma pessoa pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto, muitas vezes sem perceber. Por que esse pequeno ato é tão importante? Porque o piscar mantém a saúde dos nossos olhos, espalhando umidade pela superfície e removendo poeira e sujeira. Esse processo ajuda a prevenir a secura e a irritação, que podem ser bastante desconfortáveis. Mas você sabia que fatores externos também afetam a frequência do piscar? Por exemplo, vento forte ou ar seco podem nos fazer piscar mais, enquanto a fadiga pode levar a um piscar ainda mais rápido. Além de sua função protetora, o piscar também pode transmitir emoções não ditas durante as conversas, oferecendo sinais sutis sobre nossos sentimentos. Não é incrível como um ato tão rápido desempenha tantas funções importantes em nosso dia a dia? Você consegue imaginar que os dragões de Komodo comem tanto? Essas incríveis répteis podem engolir até 80% do seu peso de uma só vez. Essa habilidade impressionante se deve aos seus estômagos elásticos e mandíbulas flexíveis, que permitem que eles devorem grandes animais, como cervos e javalis. Essa característica não é apenas um truque para esses poderosos predadores, é uma adaptação inteligente para a sobrevivência. Ao consumir uma grande quantidade de comida durante a caça, eles acumulam energia para os momentos em que a comida é escassa. Imagine como isso é útil em condições severas, como nas ilhas da Indonésia, onde eles vivem. Quando outros animais podem ter dificuldade em encontrar alimento, o dragão de Komodo tem uma vantagem estratégica, permitindo que ele sobreviva em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você pensar em uma refeição farta, lembre-se desses gigantes lagartos e seus hábitos alimentares surpreendentes. Você sabia que o Saara está se expandindo rapidamente? A cada ano, esse enorme deserto quente aumenta cerca de 48 quilômetros, criando problemas reais para as áreas vizinhas. A razão é uma combinação de mudanças climáticas, desertificação e atividades humanas que alteram a paisagem. Com o aumento da temperatura e a diminuição das chuvas, as plantas nessa região estão lutando para sobreviver, resultando na perda de vegetação. Essa perda permite que o Saara avance sobre terras que antes eram férteis, ameaçando os meios de subsistência das comunidades que dependem da agricultura. Os agricultores estão tendo cada vez mais dificuldades para cultivar, e muitas pessoas enfrentam escassez de água à medida que seu ambiente muda. A contínua expansão do Saara afeta não apenas a agricultura local, mas também cria problemas ecológicos e econômicos mais amplos.
À medida que o deserto cresce, as condições climáticas mudam e a biodiversidade é ameaçada, resultando em uma reação em cadeia de problemas que afetam tanto as pessoas quanto os animais selvagens. Como a expansão do deserto não mostra sinais de desaceleração, é necessário que as pessoas pensem em como se adaptar e mitigar seu impacto nas regiões vulneráveis ao redor desse deserto icônico. Acredite ou não, Dário Costa quebra recordes de aviação. Na Turquia, neste dia incrível, Dário Costa fez história ao voar com seu avião de corrida através de 2 túneis, estabelecendo um recorde mundial ao percorrer 5.676 pés. Imagine como é pilotar um avião de alta velocidade em espaços tão apertados. Isso exige habilidades e precisão incríveis. O feito de Costa não foi apenas sobre velocidade, mas também sobre a capacidade de fazer curvas desafiadoras e manter o controle em condições difíceis. Os próprios túneis criaram um espaço confinado que testou suas habilidades de voo. Essa conquista impressionante mostra do que pilotos experientes são capazes, combinando habilidades humanas com tecnologias aeroespaciais modernas. E se você pensa que essas manobras ousadas só são possíveis no cinema, pense novamente. Dário inspirou muitos pilotos iniciantes a sonhar grande e almejar os céus. Quais recordes ousados serão quebrados a seguir? Você sabia que Hong Kong já foi o líder em número de carros Rolls-Royce? Em algum momento, essa cidade vibrante teve a maior quantidade de carros Rolls-Royce per capita do mundo. Esses carros luxuosos se tornaram um símbolo de riqueza e status entre os moradores abastados deste centro financeiro superpovoado. Apesar das conhecidas limitações de espaço na cidade, muitos ricos optavam por investir e exibir seus carros Rolls-Royce, mostrando orgulhosamente sua riqueza. Cada carro representava não apenas riqueza, mas também o desejo dos moradores por prestígio em uma metrópole agitada, onde a competição por reconhecimento é intensa. A presença desses icônicos carros de luxo ilustrava claramente o sucesso econômico de Hong Kong naquela época, simbolizando uma cultura que valoriza luxo e exclusividade. Hoje, enquanto a cidade continua a prosperar, o legado de possuir esses carros prestigiados permanece um capítulo fascinante na história de Hong Kong. O que você acha que essa paixão por carros de luxo moldou na identidade da cidade? As florestas amazônicas são o lar de uma criatura incrível, a menor rã venenosa do mundo, conhecida como Dendrobatoide. Ela é do tamanho de uma unha, mas possui um veneno poderoso que pode ser fatal para os humanos. Essa rã minúscula se esconde entre as folhas coloridas e o solo úmido da floresta, adaptando-se ao ambiente. Suas cores vibrantes servem como camuflagem e sinal de alerta para predadores. Apesar de seu tamanho pequeno, essa anfíbia nos lembra que a natureza pode ser tanto bela quanto perigosa. As toxinas em sua pele vêm dos insetos que ela come, especialmente formigas e cupins, que ela consome e transforma em venenos potentes. Tribos locais usavam essas toxinas para tratar dardos de caça, destacando o papel importante da rã em sua cultura. Então, da próxima vez que você pensar em rãs, lembre-se do Dendrobatoide, pequeno em tamanho, mas grande em impacto. O que as pessoas usavam antes da invenção das borrachas? Antes que a simples borracha chegasse às nossas mesas, as pessoas encontraram uma solução surpreendentemente criativa para apagar marcas de lápis. Pão fresco. Imagine que você está escrevendo seus pensamentos e, de repente, percebe que cometeu um erro. Em vez de pegar uma borracha, você pega um pedaço de pão. Essa prática estranha fazia sentido na época. A textura macia e porosa do pão fresco era perfeita para remover grafite do papel sem rasgá-lo. Hoje, isso pode parecer um pouco estranho, mas esse método era uma maneira prática de corrigir erros antes da chegada das ferramentas modernas de apagar. Isso também nos lembra de quão inventivas as pessoas podem ser ao encontrar coisas do dia a dia para resolver problemas. Então, da próxima vez que você pegar uma borracha, pense nesse fato histórico fascinante. Quantas outras soluções inteligentes deixamos para trás com o progresso? Os cães de serviço são animais incríveis, treinados para ajudar pessoas com deficiência. Se você ver um cão de serviço se aproximando de você sozinho, ele pode estar tentando levar você até seu dono, que precisa de ajuda. Por exemplo, se alguém caiu ou teve um problema médico, o cão de serviço é treinado para buscar ajuda ou avisar alguém por perto. Seguindo o cão, você pode oferecer uma ajuda vital. É importante lembrar que os cães de serviço são cães de trabalho. Não devemos distraí-los ou nos aproximar sem necessidade. Se o cão tentar chamar sua atenção, provavelmente há um motivo. Confie em seus instintos e haja.
Seguindo o cão, você pode ajudar alguém em um momento difícil. Então, da próxima vez que você ver um cão de serviço em movimento, considere isso um convite para estender a mão e ajudar. O que torna a língua bifurcada das cobras tão especial? A língua bifurcada das cobras tem uma função incrível. Em vez de provar a comida como nós, as cobras usam suas línguas bifurcadas para sentir os cheiros ao seu redor, o que é essencial para caçar e entender o ambiente. Quando uma cobra estica a língua, ela captura pequenas partículas de cheiro do ar. Cada lado da língua capta cheiros diferentes, permitindo que a cobra identifique de onde vem o aroma. Essa habilidade surpreendente ajuda-as a rastrear presas ou evitar predadores com precisão incrível. Imagine como seria rastejar pelo seu ambiente e poder provar o ar para obter informações. Essa adaptação não é apenas inteligente, é vital para a sobrevivência. Ao caçar um rato ou evitar um animal maior, as cobras dependem muito de seu olfato aguçado, guiado por sua língua extraordinária. Então, da próxima vez que você ver uma cobra esticando a língua, lembre-se de que não é apenas um gosto, é uma aula de navegação por cheiros. Você viu uma lagartixa deslizando entre as árvores? A incrível lagartixa dragão mostra uma adaptação impressionante que a permite voar. Essa criatura fascinante mede entre 19 e 23 centímetros e possui pregas de pele ao longo das costelas que se abrem como asas quando ela salta de galho em galho. Essa habilidade de deslizar não é apenas para impressionar, ajuda a lagartixa a escapar de predadores e a encontrar comida. Ela se alimenta principalmente de formigas e cupins de madeira, mostrando suas habilidades de caça. Quando você vê uma delas flutuando graciosamente entre as árvores, é difícil não admirar a genialidade da natureza. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, fique atento. Você pode ter a sorte de testemunhar essa incrível lagartixa voando alto, transformando o comum em algo extraordinário. Quando a Antártida foi descoberta, o continente congelado da Antártida foi oficialmente descoberto apenas em 1820, quase 39 anos após a descoberta de Urano em 1781 pelo Sir William Herschel. Embora exploradores como James Cook tenham ousadamente navegado em águas geladas e até cruzado o Círculo Antártico em 1773, eles na verdade não viram o continente em si. Somente a expedição russa liderada por Fabian Gottlieb von Bellingshausen e Mikhail Lazarev confirmou a existência da Antártida como terra firme. Essa diferença destaca as dificuldades e mistérios da exploração do nosso planeta. As vastas e desertas paisagens da Antártida eram assustadoras, e os exploradores levaram tempo para realmente entender seu significado. Desde estar escondida sob camadas de gelo até se tornar um centro de pesquisa científica hoje, a história da Antártida é tão fascinante quanto as descobertas feitas no espaço. Quais outras histórias incríveis estão escondidas na história do nosso planeta? E se eu te contar sobre a Torre de Livros em Praga? A Biblioteca Municipal se orgulha de uma instalação incrível, conhecida como Torre de Livros Heretica, criada pelo talentoso artista eslovaco Matej Kren. Esta obra de arte fascinante não é apenas uma pilha de livros, é uma maravilha cilíndrica que abriga mais de 8.000 livros, dispostos de forma a parecer que desafiam a gravidade. Ao se aproximar da torre, você não conseguirá deixar de admirar seu design complexo e a enorme quantidade de livros. Cada nível oferece uma perspectiva única, convidando os visitantes a explorar o mundo da literatura enquanto caminham ao redor de sua base. O trabalho de Kren apaga as fronteiras entre arte e arquitetura, tornando este lugar querido entre amantes de livros e arte. É uma sensação mágica estar diante dessa impressionante construção e quem sabe você pode encontrar seu próximo livro favorito entre milhares de títulos. Vamos descobrir a verdade sobre a mamãe-baleia. No Museu de História Natural em Gotemburgo, Suécia, há uma exposição fascinante com um exemplar de baleia azul, carinhosamente chamada de mamãe-baleia. Esse enorme animal é o único do tipo em qualquer museu do mundo, tornando-se uma verdadeira joia, tanto para os moradores quanto para os turistas. Os visitantes ficam admirados com seu tamanho e graça, e ela se tornou a principal atração desde sua chegada. O museu já ofereceu uma experiência única de jantar dentro da baleia, permitindo que os convidados desfrutassem de uma refeição em um ambiente inesquecível. Infelizmente, essa prática inusitada foi encerrada, mas a mamãe-baleia ainda encanta a todos com sua presença impressionante. Ao passear pela exposição, reserve um tempo para apreciar a incrível história desse magnífico ser
e a importante função que desempenha na conscientização sobre a preservação do ambiente marinho.